Professor André Asnari aqui mais uma vez. Cheguei para falar com vocês sobre análise dimensional. Povo, análise dimensional é o tema da nossa aula de agora. Professor do céu, o que de achos é análise dimensional? É uma coisa bem legal. Bem legal que eu falo no seguinte sentido. Eu não vou te dar, assim, aplicações cotidianas. Você já vai entender o que eu quero falar. Análise dimensional, ela estuda as unidades. A gente vai fazer um estudo pensando só nas unidades. Desde o começo do ensino médio, você está estudando várias grandezas físicas. Lembrando, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que eu consigo medir, certo? Então, você começou a estudar velocidade, distância, tempo, força, aceleração. Cara, e cada grandeza dessa tem a sua unidadezinha bonitinha, perfeitinha. Você só consegue, inclusive, igualar coisas que tenham unidades iguais, né? Se duas coisas tiverem unidades diferentes, elas não podem ser iguais. Por quê? Porque você estaria igualando, tipo, laranjas com bananas. Não faz sentido, sacou? Então, análise dimensional é uma área da física que olha só para as unidades. Aí é que tá. É a área da física que estuda a relação entre a grandeza física e as suas unidades. Sucesso? Beleza? Então, essa vai ser o nosso tópico, esse vai ser o nosso tema desta aula. Povo, existem as unidades 7 grandezas físicas que limitam tudo na física. A base da física, ela tá em 7 grandezas. São as 7 grandezas que a gente fala grandezas fundamentais, certo? Essas 7 grandezas, que são as grandezas fundamentais, você tem que saber, você tem que lembrar, que são essas grandezas aqui, Tem comprimento, tem massa, tem tempo, tem temperatura, corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Essas são as 7 grandezas fundamentais. Todo o resto que você aprendeu, e foram várias, porque a natureza é muita coisa, né? A gente quer entender um pouco da natureza, e daí a gente vai e fala de várias grandezas. Mas todas as outras grandezas são derivadas dessas fundamentais. Então anota pra mim isso aí, por favor. Então tem comprimento. Primeiro, comprimento, massa e tempo. Toda mecânica, basicamente, é reduzida a comprimento, massa e tempo. Essas são as grandezas mais básicas de todas. Comprimento, massa, tempo. Toda a parte mecânica foi nisso aqui. Pode notar, se você for pensar, professor, a gente estudou quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, que é uma grandeza de comprimento sobre tempo. Professor, a gente estudou, sei lá, pensa aí, pressão. Pressão é força sobre área. Área é comprimento ao quadrado. Força é massa vezes aceleração, que é comprimento e tempo ao quadrado. Sacou? Então, toda a parte da mecânica, aquele trambolhão que você estudou e já sabe muita coisa, ela é resumida em 3 unidades, 3 grandezas. Comprimento, massa e tempo. Olha que doideira, né? E daí, além disso, quando você for estudar lá a parte de termodinâmica, apareceu o conceito de temperatura. Temperatura. Beleza? Quando for estudar eletricidade, apareceu o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica também é uma unidade fundamental. Apareceu intensidade luminosa e apareceu também quantidade de matéria. Então, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Beleza, povo? Então, tá aí. Essas são as 7 unidades fundamentais que formam a física. Toda a física está baseada nisso. E o mais interessante, tudo que você já aprendeu até hoje sobre física está baseado em grandezas que não necessariamente têm uma definição legal, uma definição aceitável. No caso, você consegue me definir o que é tempo? Tempo, professor, é uma grandeza física que sempre corre para frente. Será? Estudou relatividade? Na relatividade a gente vê que tempo pode passar mais devagar, pode passar mais rápido. Você consegue me definir o que é massa? A massa é quantidade de matéria. Pois é, mas também estudou a parte de relatividade e viu que massa e energia são duas coisas que se intercalam ali, uma coisa meio estranha, né? A massa pode ser formada pela quantidade de energia também que tem no corpo, e a quantidade de energia interfere na massa.
Então, a gente não tem uma definição aceitável para massa, para tempo. A gente discute na academia, a gente discute bastante o que é temperatura, né? O conceitozinho assim, aquele conceito é isso. A gente não tem. E toda a física que funciona, porque você só está tendo essa aula aqui agora, porque tem um estúdio, tem uma câmera, você tem um computador, um celular e tal, para assistir tudo isso. Então a física ela funciona perfeitamente. Mas tá aí, a gente não consegue definir as grandezas mais básicas. Isso é muito doido. Tá, prof, e cada uma dessa grandeza, ela tem uma unidade. No SI, que foi a parte que a gente mais usou, comprimento é medido em metro, que a gente representa pelo Mzinho, né? Massa é medida em quilograma. Você já está acostumado a isso aí, você já sabe que a gente já bateu tanto nessa partezinha aqui que você já está safo, né? Tempo é medido em segundos. Temperatura no SI é medida em Kelvin. Corrente elétrica é medida em ampere. Intensidade luminosa é medida em candela. Eu sei que você nunca viu essa unidade aí, mas intensidade luminosa é medida em candela, CD, tá? É mais comum no nosso cotidiano a gente usar lumens, mas no SI é candela. Tá, e quantidade de matéria você sempre usou o mol, né? Mol, que é quantidade de matéria também. Então, essas são as unidades no SI. Só que SI é um padrão. Eu preciso seguir o padrão? Não necessariamente. Então, eu posso utilizar o comprimento em centímetros? A gente usa para várias coisas. Eu posso usar em jardas? Tem gente que usa também lá nos Estados Unidos, né? Pois é. Eu posso usar massa em pounds? Também posso, sem problema nenhum. Então, para não ter problema com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai generalizar a dimensão comprimento. Então, quando eu estiver falando de comprimento, qualquer unidade que seja, para todo mundo no planeta falar a mesma língua, eu vou chamar essa unidade de comprimento de L. Por que L, professor? De length. Sacou? Do inglês, length. Então, comprimento, qualquer unidade que seja, generalizando, eu vou chamar de L. Perfeito? Se for uma unidade de massa, eu vou chamar de Mzão. Professor, dentro da Mzão pode ter quilogramas, pode ter pounds, pode ter gramas, pode ter o que for. Exatamente. Estou generalizando, tá? E daí depois a gente vai analisar as unidades através dessa generalização. Se for tempo, eu vou chamar de tesão, né? Qualquer unidade de tempo que seja, eu chamo de tesão e fechou. Temperatura, eu chamo de θ. Professor, θ. Beleza. Corrente elétrica, eu chamo de I. Intensidade luminosa, eu chamo de I0. E quantidade de matéria, eu chamo de N. Beleza? Fechou? Então tem que saber essas letrinhas aí. Para este capítulo, é legal você saber essas letrinhas aí. O que a gente vai fazer mais pra frente? Deixa eu já te dar um spoiler. Ah, spoiler, professor? É. Se você não quiser saber, tapa os ouvidos agora, que eu vou dar um spoiler monstro. É o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar as grandezas derivadas dessas grandezas fundamentais, olhando só para essa galera aqui, ó. E você vai ver, quando a gente estudar isso aí, você vai ver que eu consigo prever fórmulas. Isso é muito louco. Só olhando as unidades, eu consigo prever fórmulas. Isso é muito legal. Vou chegar em alguma fórmula com você, só olhando para as unidades. Isso é show. Beleza. Então, tá dado o spoiler. Já dei o spoiler. Quem tiver com a mão no ouvido aí pode tirar. Sem problema nenhum. Beleza, povo. Ó, então, essas são as 7 grandezas fundamentais. Toda a física é baseada nas 7 grandezas. E um detalhe. Alguém pode estar se perguntando aí. Professor, fala. Oi. Professorzinho, e o que é... O que é massa? O que é 1 quilograma? Quem que define o que é 1 quilograma? Ou quem definiu o que é 1 quilograma? O que é 1 metro? Alguém chegou e falou, isso aqui é 1 metro. Todo mundo tem que aceitar e é isso. E o que é 1 segundo? Né? Tudo isso foi definido. Foi definido pela comunidade científica. Não foi uma pessoa, né? Mas foi a comunidade científica que teve que definir. Por quê? Porque, se a gente não tivesse isso aqui, seria simplesmente uma zona, uma bagunça. Se você não sabe o que é 1 quilo, como que você vai vender coisas no caso? Eu quero vender bananas. Eu posso vender por unidade, eu posso vender por quilo, né? Mas banana até dá, mas feijão. Eu vou vender por grãozinho de feijão? Me dá 5 grãozinhos de feijão. Não faz sentido. Eu tenho que ter um padrão.
E este padrão que a gente usa é o quilos, sacou? É o quilograma. Aí, qual que é a definição? Só por curiosidade, olha só. O que é o metro? O metro, antigamente, não muito tempo atrás, a definição era, eu tenho esta barra, e esta barra vai ser o metro padrão, não pradão. Esta barra vai ser o metro padrão. Cara, que difícil que é falar metro padrão. Metro padrão, metro padrão, metro padrão. Não é tão difícil. Tá, e esta barra vai ser o metro padrão. Legal. Só que, com a temperatura, dependendo de onde você estava, a barra crescia ou a barra diminuía, né? Então não ficou legal esse conceito aí de metro. O que a gente fez? A gente teve que pensar em algo que fosse mais constante. E o que é mais constante do que a velocidade da luz? Que é constante para qualquer referencial, certo? Então, o metro que está definido agora é a distância percorrida pela luz no vácuo no intervalo de tempo de 1 sobre isso aqui, ó, que é a própria velocidade da luz no ar. Então, a distância percorrida pela luz no vácuo neste tempo aqui, isso é o que a gente chama de 1 metro. E seja aqui, seja na Alemanha, seja no Japão, seja no Butão, todo mundo segue esse mesmo padrão de metro, sacou? É um conceito mundial. Talvez, só para dar uma coisa para você pensar aí, talvez se vierem um dia extraterrestres para a Terra e tal, e se esses caras tiverem um metro padrão diferente, isso não foi abordado em filmes ainda, né? O que aconteceria? Pois é, ia ser uma zona. Se comunicar com essa galera ia ser uma zona, sacou? Porque eles teriam um metro padrão diferente. O que é 1 quilo? 1 quilo, é legal isso aqui, hein? A massa de um bloco, que é feito de platina e irídio, de forma cilíndrica, cerca de 50 centímetros cúbicos. Este bloco, ele está fechado a 7 chaves. Então, é um bloco de 50 centímetros cúbicos, que é feito de platina e de irídio, ele tem forma cilíndrica, e este bloquinho, ele está fechado a 7 chaves. Esse é o nosso quilo padrão. Todo mundo no planeta segue isso. Todas as balanças são aferidas em relação a esta massinha, que está em algum lugar, se não me engano, na França. Que está lá, esse quilo padrão aí. Enfim, cada coisa tem a sua definição. Isso é uma doideira, né? Fala a verdade. Beleza. Então essa aula foi uma aula de introdução, mas mesmo assim eu vou resolver uma questão com você, que é a questão 1. Dá só uma olhada. No Sistema Internacional de Unidades, as unidades de comprimento, massa, tempo, intensidade corrente e temperatura são respectivamente simples, fácil, tranquilo, questão 1 do teu praticando. Comprimento é metro, massa, quilos, tempo, segundos, intensidade corrente, ampere e temperatura, Kelvin. Metro, quilo, segundo, ampere, Kelvin. Letra A. Agora, deixa eu ir além dessa questão. Tá, professor, vai ler aí rapidão. Mas vai rápido, tá, professor? Tá bom, vou rápido. Ele só falou em grandezas fundamentais. E se eu te perguntar, aceleração, qual que é a unidade no SI de aceleração? Daí você tem que lembrar lá, né? Ah, professor, aceleração. Ah, a aceleração da gravidade pode ser 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, no SI seria metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que é a unidade derivada? Então tem um, mas também tem outro, tem comprimento e tem tempo, tudo misturado? É isso que eu estou te falando. Então, tem as unidades fundamentais e tem as grandezas que são derivadas, que são todas as outras, todas. E todas as outras grandezas podem ser colocadas em função dessas 7 fundamentais. E é essa a nossa brincadeira nas próximas aulas, tá? Justamente isso, brincar com essas unidades aí. Trazer das grandezas derivadas para as fundamentais. Sucesso? Beleza? Show, galera! É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau!